Nós temos falado muito aqui sobre processo. Eu não sei se você já reparou, por muitas vezes, nós vivemos debaixo de um processo sem notar que é um processo. Preste atenção, quando você se levanta, há um processo para você começar as suas atividades. Você se levanta, toma banho, escova o dente. Na verdade, isso é um processo. Coisas que vão sendo feitas, né, de uma forma, vamos dizer, correta, ordeira. Quando nós vamos viver nessa terra, primeiro nós temos que entender o modelo cujo qual Deus está estabelecendo. Eu vou mostrar para você 7 coisas rápidas em Gênesis, que se nós conseguirmos aplicar na nossa vida, nós vamos levar a nossa vida de uma forma extraordinária. Nós vamos viver uma vida abundante e nós vamos viver momentos pontuais de sofrimento, porque a Bíblia diz: no mundo tereis aflições. Então não dá para fugir 100% das aflições. A Bíblia diz que nós vamos ter aflições e nós vamos ter aflições. A minha pergunta é: qual a quantidade de aflições que nós vamos viver? Todos nós sofremos, mas tem pessoas que têm um nível de sofrimento muito alto. Ele sofre muito mais do que vive, e outras pessoas vivem muito mais do que sofrem. Tem muito mais momentos de alegria, de satisfação, de prazer, do que momento de dores. A nossa proposta é essa, é que a margem de seu sofrimento seja extremamente pequena, para que pessoas que olhem a sua vida te perguntem, observem e digam: que estilo de vida é esse? Eu gostaria de ter isso. Muito mais amigos do que inimigos, muito mais de momentos bons do que de ruins, muito mais de sucesso do que de fracassos. Que o justo viverá pela fé, e a fé é a certeza daquilo que não se vê. A fé é aquilo que chama à existência as coisas que não existem, como se elas já existissem. E ele assinou isso no Gênesis, chamando a existência, e disse: haja isso, faça-se assim. Por que é que ele chama a existência? Por que é que não cria tudo de uma vez? Ele está estabelecendo um processo, onde a base é a fé, chamando a existência as coisas que não existem. E pode notar que todas as vezes que ele termina algo, o texto também termina dizendo: e viu Deus que era bom. Ele cria pela fé e supervisiona pela visão. Tudo que é feito, no término da execução, há uma supervisão. Ele observa, avalia, verifica. É assim que funciona. Quando nós começamos a entender isso, os sinais do Gênesis 1 podem nos ajudar demais. Primeiro, entenda que o homem viverá pela fé, por isso ele abre. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Note que há uma prioridade aqui. Quem vai viver com Deus vai viver pela fé, é verdade, mas ele também vai ter que entender que os céus sempre têm prioridades. Sempre. Agradar o mundo espiritual, obedecer às sentenças e orientações todas as vezes. Então, se você quer viver bem, entenda: primeiro vem o reino dos céus. Obedeça a Deus. Olhe para as coisas do reino de Deus. Por quê? Porque lá está guardado, lá está seguro. Aqui é transitório. Quando eu começo a viver isso, tudo que eu vou fazer, a minha preocupação é: como Deus está nesse negócio que eu estou me envolvendo? Como Deus está nesse relacionamento?
Como é que é isso para Deus, aquilo que eu estou fazendo? O céu é sempre prioridade. Segundo, disse Deus, haja luz. Segundo princípio desse processo, traga clareza. Deus não vai fazer nada sem antes trazer esclarecimento, sem antes trazer luz, sem antes iluminar o ambiente. Preste atenção, antes de fazer qualquer coisa, ele diz, para que as coisas sejam feitas e supervisionadas, para que as coisas sejam feitas, bem feitas, de forma correta, eu preciso trazer luz. O que é isso? Um negócio mal feito que não tem clareza. Tá assim de gente que só se enfia em confusão, porque vai montar um negócio, mas não sabe nada sobre negócio. Quer casar e não sabe nada sobre casamento. Quer investir dinheiro, mas não sabe nada sobre dinheiro. Quer ter filho, mas não sabe nada sobre ter filho. Quer ser crente e não sabe nada sobre Deus. Só vive nas escuras, dando cabeçada. O princípio é, aqui, clareza, prioridade, os céus, estilo de vida, fé. Mas antes de fazer qualquer coisa, ilumine. Procure informação, esclareça, conhecimento. Descubra primeiro. É assim que funciona. Traga clareza para tudo que você vai fazer. Antes de fazer. Por quê? Porque isso torna você mais assertivo. Tá assim de gente, ó. Tá com 30, 35 anos, até hoje não descobriu a direção da sua vida. Até hoje não conseguiu um relacionamento estruturado, porque nunca faz nada de forma clara. Porque a mentira o tempo inteiro está tentando descobrir o quanto você conhece sobre a verdade. É isso. O que nós vemos aqui é uma falta de clareza na informação. Ou seja, quando o mal descobre que as informações são falhas, são precárias, quando o mal descobre que há mais trevas no que diz respeito àquela situação do que luz, ele diz, é fácil enganá-la. Vai fazer qualquer coisa, traga luz. Faz parte da vida. Pessoas que vivem pela fé, pessoas que colocam os céus em primeiro lugar, pessoas que trazem clareza para aquilo que vai fazer, sofrem menos. Se você deseja fazer coisas que vão durar para sempre, dê uma olhada nos alicerces, nas bases, naquilo que oferece para você firmeza, solidez. O processo é esse, é fé, é os céus primeiro, o processo é clareza, o processo é firmeza, estabilidade. Quando você começa a usar isso, seus negócios, sua vida, sua família, começam a enfrentar, aparentemente, um número muito menor de adversidades. A tempestade é a mesma. A base e os fundamentos é que são diferentes. Todos nós enfrentamos as mesmas tentações. Não há uma liberação no mundo espiritual para tentar destruir você mais do que a mim. Não é assim que funciona. Mas as bases fazem a diferença. E é isso que Deus está mostrando. O copeiro esqueceu do José. Esqueceu. Mas pastor, como ele pode esquecer de um cara igual José? Pois é, querido. Como é que as pessoas podem esquecer o que você fez? Como é que as pessoas podem ser ingratas com você? Foi isso que aconteceu? E que atingiu você? Aconteceu com ele também. Ele viveu uma injustiça, você também? É isso? Ele teve que ser retirado de um ambiente de conforto. Você também? É isso? Agora o camarada que ele ajudou, esquece dele depois de 3 dias. Quase 2 anos depois, o cara lembra quando o faraó sonha.
Faraó falou: preciso de alguém para interpretar o sonho. O copeiro falou: ih, caraca, o Zé. Rapaz, lembrei agora. Poxa. Agora José vem. Por que o copeiro não lembrou dele antes? Porque não podia, gente. Uma das piores coisas que pode acontecer na sua vida é queimar etapa. Quando você queima uma etapa, você pode chegar na próxima e não estar preparado. José percorreu todo o caminho. Havia uma direção nas estrelas, e a direção empurrava para o governo do Egito. Que governo é esse? Um governo que seria nos tempos bons do sol, nos tempos ruins da lua. Eu tenho falado o tempo inteiro disso, porque todo dia você levanta para viver um dia de sol ou um dia de escuridão. E seja qual for o ambiente, o momento, vai pedir você duas coisas: estrelas e governo. Direção e governo. José agora está naquele ambiente, é levado lá para fora no momento certo, para conversar com o homem mais poderoso do Egito, que tem uma demanda que ninguém pode resolver e que José resolve. Você anda fazendo cursinho aí de coach, você gosta dessa linha? Segura essa aqui. José, eu ouvi dizer que você interpreta sonhos, então eu quero, me diga, o que são 7 vacas gordas e magras, 7 espigas cheias e vazias? Me diga o que é. José disse: 7 anos de prosperidade, 7 anos de escassez. É isso que significa. Beleza, José, você já cumpriu o seu propósito. Você já identificou meu problema. Eu tenho um problema de um período bom e um ruim. Só que o José disse: só um minutinho. Parece que já terminou o que você me pediu, mas não terminou o que eu vim nesse mundo para fazer. Eu não vim aqui para identificar um problema, eu vim aqui para resolver. Porque sua vida não muda quando você descobre um erro. Sua vida muda quando você descobre uma solução. Quando ele diz o que o cara não pediu, ele entrou na brecha. Quando ele diz: arruma um homem, alguém que seja capaz de remodelar seu plantio, remodelar seu armazenamento, remodelar a sua colheita, remodelar seu comércio. E sabe o que me encanta? É que a gestão de um crente chamado José beneficiou todo o Egito e todas as nações. José governou, não foi para crente, não foi para trazer seu clãzinho de lá com menos de 100 pessoas e se estabelecer em Gósen. Não, ele administrou para egípcio, ele administrou para todas as vizinhanças do Egito, que se ele não tivesse lá, elas teriam morrido de fome. Mas o que mais me encanta é a hora do sonho. 42. A hora que ele está em pé, depois talvez de quase 10 anos, entre os 7 anos de prosperidade e os primeiros 3,5 de escassez, que ele está em pé, vestido como egípcio, falando a língua dos egípcios. E agora o sonho vai virar realidade. Lá vem seus irmãos, e seus irmãos se curvam diante do José. Gente, Gênesis 37 diz: os molhos se curvam diante do molho de José, mas não diz o que José vai fazer quando os molhos se curvam. Eu achei algo extraordinário quando a Aline veio falar aqui, e ela disse algo poderosíssimo. Deus não te dá a vitória para você esfregar na cara dos outros. Se você quer isso, que as pessoas engulam o que disseram a seu respeito, você não merece vencer. Porque a vitória não tem nada a ver com você. Tem a ver com seu irmão, com seu vizinho, com alguém que disse que você não chegaria a lugar nenhum. José, quando vira governador, não vai na casa de Potifar. Não. Se vingar da mulher. Não, ele tem poder para isso.
Mas ele não faz isso. Porque o que ele vai dizer para seus irmãos, que também mereciam uma boa lição, e aliás, José tem vontade de fazer, porque quando ele vê os irmãos, o passado vem de uma forma tão avassaladora, que ele diz: esses camaradas são espiões. Não, espiões, prendam-os. O que demonstra que ele é gente, que sentiu como gente. É isso. Por favor, não queira ser algo que você não é. Você é gente, você tem impulsos, você tem desejos, mas vá devagar. Se José pudesse, teria matá-los, mas não matou, mandou prender, e 3 dias foram suficientes para que ele estabilizasse suas emoções, parasse de agir em ambiente tempestivo. Foi isso. E agora ele chama seus irmãos, que não sabem quem ele é, mas José vai fazer uma investigação final. Ele disse: eu vou ficar com Benjamim. Judá, o irmão que queria matá-lo, e Judá, vai ler lá, Judá queria matá-lo, e Rúben, por ser o primogênito, tenta protegê-lo. Judá chama José e diz: governador, por favor, não fique com nosso irmão Benjamim, porque nós já temos um irmão nosso, o Zé, que faleceu. Que Deus o tenha. Se papai perder Benjamim, ele morre. Então olha só, Judá, fico como escravo no lugar de Benjamim. José falou: os caras aprenderam a lição. Ele não aguenta, começa a chorar, manda todo mundo sair e diz: calma gente, calma, espera um pouquinho. Tira aquela indumentária egípcia, igual o rei Júlia no Madagascar. Puxou e disse: lembra de mim? Alguém falou: quem é? Ele falou: sou eu, o irmão de vocês, o Zé. Os irmãos falaram: o quê? Ele falou: sou o Zé, rapaz. O Zé do sonho, do molhozinho. Lembra? O Zé? Os irmãos falaram: caramba. Ele falou: calma, vocês não estão entendendo nada. Vocês não me venderam. Foi Deus que me mandou na frente. Cara, se Moisés pensasse assim, se Sansão pensasse desse jeito, se Davi olhasse para Batseba e fizesse o que José fez com a mulher de Potifar, as coisas seriam diferentes. Mas sabe por que ele fez? Porque ele era melhor que todos eles. Porque ele era um protegidinho de Deus, e Deus gostava muito dele, e deu a ele forças para vencer o que os outros não conseguiram. Não. Ele viveu porque resolveu viver. Sabe o que José falou? Quando vocês saírem daqui, porque eu sei que vocês vão sair, eu vou estar morto. Mas levem meus ossos com vocês, porque nem meus ossos eu quero aqui dentro. Eu não sei se você já parou para pensar, mas 2 filhos de Jacó ficam sem tribo. Levi, me ajude com o outro aí. Quem foi que ficou? Os levitas? E me ajude, que eu não lembro, não estou perguntando de bobeira não. Falhou a memória aqui. Não. Isso aí, Benjamim. Isso. Certo? Mas entrou. Não, me ajuda aí. Não. Hein? Não, mas tem 2 filhos que ficaram sem. Depois vocês procuram. Mas entraram os 2 filhos de José, Efraim e Manassés. Um eu sei que é Levi, agora eu não lembro quem é o outro de Jacó. O cara botou os 2 filhos nas 12 tribos. É só para você entender. Pastor, o que isso tem buscado falar para a gente? Vida. A vida está te esperando com vida, com ações.
É isso. Esse cara viveu coisas extraordinárias. Não foram fáceis. Se você notar, os irmãos de José voltam para a vida dele. Os mesmos caras que Deus tirou lá atrás, agora cabe na vida dele. Muitas vezes, a vida te tira de perto de pessoas que não cabem para você naquele momento, mas depois cabe lá na frente. É outro momento da sua vida. A sua vida está esperando por você. Por você.